14 hábitos estoicos para iniciar o ano de 2026. Estoicismo de Marco Aurélio. 2026 não será apenas mais um ano no calendário, será o ano em que a realidade vai te cobrar uma definição brutal. Ou você assume o comando da sua própria mente, ou será atropelado pelo caos que está lá fora. Olhe ao seu redor e veja a maioria das pessoas vivendo como sonâmbulos, arrastadas pela correnteza de notificações, pelas opiniões de estranhos e pela ansiedade de um futuro que nem sequer existe. Elas não vivem, apenas reagem. Um som no celular dita para onde elas olham, uma notícia ruim dita como elas se sentem e uma crítica vazia dita quanto elas valem. Se você está aqui agora ouvindo esta mensagem, é porque algo dentro de você rejeita essa existência de escravo. Você sente que foi feito para mais do que apenas pagar contas e esperar o fim de semana. Você sente que existe uma força, uma solidez que você ainda não acessou completamente, mas que sabe que está aí. O estoicismo não é sobre postar frases bonitas na internet, nem sobre fingir que nada te afeta. É um sistema de guerra. É o código de conduta que imperadores, generais e grandes pensadores usaram para se manterem de pé quando o mundo inteiro estava desmoronando ao redor deles. Marco Aurélio governava o maior império da Terra e tinha poder absoluto sobre a vida e a morte de milhões. Mas ele sabia que o único império que realmente importava era o da sua própria mente. Ele escrevia para si mesmo, não para publicar livros, mas para não enlouquecer, para se manter humano em meio à barbárie. E hoje, 2026, o desafio é o mesmo. As armas mudaram, os inimigos mudaram, mas a batalha é a mesma. O inimigo não está mais nas fronteiras de Roma, está no seu bolso vibrando a cada minuto, exigindo sua atenção. Está na cultura do conforto que te diz que se algo é difícil, você deve desistir. Está na fragilidade emocional que transformou adultos em crianças que não suportam ouvir um não. Nós vamos construir hoje a sua cidadela interior. Vamos instalar 14 hábitos, 14 pilares de concreto armado que vão sustentar o seu caráter pelos próximos 12 meses. Não encare isso como uma lista de resoluções de ano novo que você abandona em fevereiro. Encare como uma reescrita do seu sistema operacional. Imagine que sua mente é um software que está rodando cheio de falhas, lento, travando a cada nova demanda. O que vamos fazer agora é uma formatação completa. Vamos remover o vírus da vitimização. Vamos deletar o arquivo da procrastinação. Vamos atualizar os drivers da coragem e da disciplina. Eu preciso que você esteja presente de verdade. Não ouça isso enquanto faz outras 3 coisas. Pare, respire. Dê a si mesmo o respeito de focar na sua própria evolução. O mundo lá fora quer que você seja fraco, porque pessoas fracas são fáceis de controlar e fáceis de vender. O sistema lucra com a sua insegurança, lucra com a sua falta de foco, lucra com a sua incapacidade de ficar sozinho em silêncio. A rebeldia suprema hoje é ser dono de si mesmo. É ter a capacidade de olhar para uma ofensa e não sentir nada. É ter a capacidade de ver um prazer imediato e dizer não porque você quer algo maior lá na frente. É a capacidade de sentir medo e agir mesmo assim. Isso é estoicismo, é a arte de manter a sanidade em um mundo insano. E se você acha que isso é exagero, olhe para como você terminou os últimos anos. Quantas promessas você fez para si mesmo e quebrou? Quantas vezes você disse que ia começar aquele projeto, que ia cuidar da sua saúde, que ia parar de perder tempo com bobagens, e quando viu o ano tinha acabado e você estava no mesmo lugar? A dor do arrependimento é a única coisa que você vai colher se continuar fazendo as mesmas escolhas. Mas a partir de agora, a história muda. Você está prestes a receber as ferramentas para transformar 2026 no ano da sua ascensão pessoal.
Não estou falando de dinheiro ou fama, estou falando de algo muito mais valioso, que é a soberania sobre a própria alma. Quem domina a si mesmo não teme nada que venha de fora, nem crise econômica, nem fofoca, nem solidão, nem perda. O estoico é aquele que, mesmo que tirem tudo dele, ainda possui o essencial, que é a sua virtude e a sua capacidade de raciocinar. Prepare-se, porque não vou passar a mão na sua cabeça. O conforto é o que te trouxe até os problemas que você tem hoje. A cura está no desconforto, na verdade crua e na ação. Vamos começar essa jornada pelos hábitos que vão separar quem você era de quem você vai se tornar. O primeiro passo é entender que a vida não te deve nada. O universo não conspira a seu favor, nem contra você. Ele é indiferente. É você quem deve a si mesmo a grandeza. É você quem deve a si mesmo a disciplina. Se você quer entrar neste novo ano com uma mente inabalável, precisa de hábitos que te sustentem quando a motivação desaparecer, porque ela vai desaparecer. E é nesse momento, no silêncio da sua vontade, que o hábito assume o controle. Vamos erguer o primeiro pilar da sua nova vida. 1. Treine seu desconforto. Venderam a você a mentira mais perigosa do século, que é a ideia de que a vida deveria ser uma linha reta de prazer e comodidade, e que se algo dói, incomoda ou exige esforço excessivo, é porque há algo de errado acontecendo. Essa mentalidade é o veneno que está matando o potencial de uma geração inteira. Olhe para a natureza e me diga onde existe crescimento sem resistência. A árvore só cria raízes profundas porque o vento tenta derrubá-la. O músculo só cresce porque a gravidade tenta esmagá-lo. O seu caráter funciona exatamente com a mesma física. Se você passa os seus dias fugindo de qualquer sensação desagradável, buscando sempre o ar-condicionado perfeito, a cadeira mais macia, a comida mais saborosa e o caminho mais curto, você está sistematicamente atrofiando a sua alma. Você está se tornando incapaz de lidar com a vida real. O conforto é traiçoeiro, porque ele não te ataca de frente com uma espada. Ele te abraça. Ele te seduz com a promessa de segurança e aos poucos vai roubando a sua vitalidade, até que você se torne um refém dos seus próprios mimos. Pense comigo no absurdo que é a nossa realidade moderna. Nós temos medo de sentir frio. Nós temos medo de sentir um pouco de fome. Nós temos medo do tédio. Criamos uma bolha artificial tão protetora que qualquer pequena frustração parece uma tragédia grega. Se a internet cai por 5 minutos ou se o café esfria, a reação emocional é desproporcional. Isso é fragilidade. E em 2026, a fragilidade é uma sentença de morte para os seus sonhos. O estoicismo propõe o oposto radical dessa busca incessante pelo bem-estar. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, sugeria que reservássemos dias inteiros para comer pouco, vestir roupas ásperas e dormir no chão, não porque fôssemos masoquistas, mas para ensinar a nossa mente uma lição fundamental, que é a de que eu posso sobreviver a isso e não é o fim do mundo. Quando você escolhe voluntariamente o desconforto, você está se vacinando contra o caos. Imagine que a vida é uma luta de boxe que vai acontecer quer você queira ou não. O conforto é treinar batendo em almofadas de plumas. O desconforto voluntário é o sparring pesado. Quando o golpe real vier, e ele virá, quem você acha que vai continuar de pé? Aquele que nunca sentiu dor ou aquele que já conhece o sabor do sangue na boca e sabe que não vai morrer por causa disso? Comece a introduzir doses calculadas de adversidade na sua rotina. Não estou falando de se torturar, estou falando de retomar o comando. Tome um banho gelado pela manhã. Não pelos benefícios para a pele ou circulação que todo mundo fala, mas pelo benefício psicológico de estar quente na cama, ouvir o cérebro implorar para ficar ali e você dizer não. Aquele momento em que a água gelada bate no peito e você quer fugir, mas decide ficar,
é onde o seu caráter é forjado. É ali que você mata a sua criança interior mimada e dá lugar ao adulto que faz o que precisa ser feito. Experimente o jejum, sinta a fome roncar no estômago e observe a sua mente entrar em pânico pedindo comida. Observe e não obedeça. Mostre ao seu corpo quem é que manda. Diga a ele que você vai comer quando decidir comer e não quando ele exigir. Essa pequena vitória sobre um impulso biológico básico te dá uma confiança inabalável para dizer não a outras coisas, como a preguiça, a luxúria ou o medo. Caminhe em vez de pegar o carro. Suba a escada em vez de pegar o elevador. Sente-se em silêncio sem o celular por 30 minutos e enfrente o tédio sem buscar distração imediata. Cada uma dessas escolhas é um voto que você deposita na urna da sua própria identidade. Você está provando para si mesmo que não é escravo das circunstâncias. E a mágica acontece quando a vida real te golpeia. Quando você perder o emprego, quando um relacionamento acabar, quando a crise chegar, você não vai desmoronar como a maioria. Você vai olhar para a dificuldade e vai reconhecer nela uma velha conhecida. Você vai pensar: eu já estive desconfortável antes por escolha própria, e eu sei que posso suportar isso. A liberdade, a verdadeira liberdade, não é ter dinheiro para comprar tudo o que se quer. A liberdade é não precisar de tudo o que se quer para estar bem. É saber que se tirarem o seu conforto, a sua essência permanece intacta. Você se torna antifrágil. Enquanto os outros quebram sob pressão, você fica mais forte, mais focado e mais perigoso. O desconforto é o filtro que separa quem quer de quem faz. É a barreira de entrada para a excelência. Se fosse fácil, se fosse gostoso, todo mundo seria extraordinário. Mas não é. É doloroso, é chato e é difícil. E é exatamente por isso que você deve correr em direção a ele. Abrace o que é difícil. Apaixone-se pelo processo de calejar a sua mente. Porque no final das contas, uma vida fácil cria seres humanos fracos e uma vida de desafios escolhidos cria lendas. Não espere a vida te colocar de joelhos para descobrir o quão forte você é. Levante-se agora, desligue o aquecedor, saia da zona de segurança e vá buscar a dificuldade onde ela estiver. Porque é lá, no terreno áspero da superação, que a sua melhor versão está te esperando. E quando você domina a arte de suportar o que é ruim, você ganha o direito de construir o que é bom. Mas para construir, não basta apenas aguentar a dor, é preciso saber a hora de calar a boca e deixar que os seus resultados façam barulho por você. 2. Diga menos, faça mais. Existe uma epidemia ensurdecedora que contamina a sociedade moderna, que é a doença da proclamação antecipada. Olhe para o seu círculo social. Olhe para as redes sociais, olhe para você mesmo no espelho. Estamos cercados de pessoas que anunciam grandes revoluções pessoais que nunca acontecem. Pessoas viciadas em contar ao mundo o que vão fazer, como vão mudar, qual será o próximo grande projeto, o próximo grande hábito, a próxima grande conquista. E sabe o que acontece depois desse barulho todo? Nada, absolutamente nada. O silêncio que segue a euforia do anúncio é o som do fracasso. A neurociência já explicou isso e os estoicos já sabiam há 2000 anos. Quando você diz a alguém: vou começar a treinar segunda-feira, e essa pessoa te parabeniza, seu cérebro libera uma dose de dopamina idêntica à que ele liberaria se você realmente tivesse treinado. Você recebe a recompensa biológica sem ter feito o esforço. Você sacia a sua fome de reconhecimento com uma refeição imaginária. E então, quando chega a segunda-feira, a motivação evaporou. Por que você faria o esforço doloroso se já recebeu os aplausos? É um curto-circuito mental que te mantém preso no ciclo eterno da mediocridade falante. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época,
Não saía pelos corredores do palácio gritando aos quatro ventos que seria um imperador justo. Ele simplesmente agia com justiça. Ele entendia que a virtude não precisa de propaganda, ela precisa de evidência. Uma máquina que funciona perfeitamente é silenciosa. O computador de alta performance processa bilhões de dados sem fazer barulho. É a ventoinha quebrada, a peça solta, a engrenagem defeituosa que faz barulho, que grita, que chama a atenção para si mesma. Se você precisa falar o tempo todo sobre o que está fazendo, é porque, no fundo, você está tentando convencer a si mesmo, não aos outros. O excesso de explicação é o sintoma mais claro da insegurança. Quem é, é. Quem faz, faz. Quem não faz, explica. Em 2026, eu te desafio a adotar a postura do predador silencioso. Pare de avisar. Pare de buscar validação para planos que ainda são apenas rascunhos. Quer emagrecer? Não poste a foto do tênis e da salada. Apenas feche a boca e treine até que as pessoas perguntem o que você fez. Quer ficar rico? Não poste frases de motivação financeira. Trabalhe, estude, invista e deixe que a sua liberdade financeira fale por você daqui a alguns anos. O segredo é privar o seu ego da gratificação instantânea da aprovação alheia. Deixe seu ego passar fome. Obrigue-o a buscar alimento na única fonte que importa, que é o resultado real. É brutal, eu sei, porque adoramos a massagem no ego que vem com o "nossa, que legal que você vai fazer isso". Mas essa massagem é o que te deixa mole. O silêncio, por outro lado, cria pressão. E a pressão é o que move o pistão. Quando você guarda o seu objetivo para si, aquela energia que você dissiparia falando fica contida dentro de você, acumulando, crescendo, virando uma obsessão que precisa ser liberada através da ação. O silêncio preserva a potência. Além disso, existe uma elegância indiscutível em ser indetectável. Ninguém sabe qual é o seu próximo passo. Ninguém pode sabotar o que não conhece. Ninguém pode opinar sobre o que você não revelou. Você se torna um enigma. E enquanto eles tentam decifrar o que você está pensando, você já terminou o trabalho. Elimine também o vício da justificativa. Se você falhou, não perca 10 minutos explicando o porquê. Assuma, corrija, siga em frente. Ninguém se importa com as suas razões, o mundo só lê os seus resultados. Não consegui porque estava chovendo é música para os ouvidos de perdedores que vão concordar com você para se sentirem melhor com os fracassos deles. Não busque aliados na sua incompetência. Se não fez, a culpa é sua. Ponto. Essa dureza consigo mesmo é libertadora porque elimina a gordura mental das desculpas. Haja no escuro. Construa nas sombras. Deixe que pensem que você está parado, que você desistiu, que você não é ninguém. Não corrija a opinião deles com palavras. Deixe que o choque de realidade venha quando virem o que você construiu enquanto eles estavam ocupados falando. A sua palavra deve ser sagrada, e para que ela tenha valor, ela deve ser rara e deve ser sempre, invariavelmente, acompanhada de um fato consumado. Se você disse que vai fazer, considere feito ou morra tentando. Se não tem certeza, cale a boca. Em um mundo de ruído, gritos e promessas vazias, o homem que entrega resultados em silêncio é rei. Torne-se esse homem. Deixe que seus atos trovejem tão alto que ninguém consiga ouvir a sua voz. Mas atenção! Agir muito durante o dia, sem saber se está indo na direção certa, é apenas correr mais rápido para o abismo. Para garantir que sua ação silenciosa não seja desperdício de vida, você precisa de um mecanismo de controle, uma auditoria diária que a maioria ignora, mas que é o segredo da melhoria contínua. 3. Revise seu dia. Imagine por um momento que você é o CEO de uma empresa multinacional que movimenta milhões de dólares diariamente. Agora imagine que essa empresa não tem contabilidade.
Ninguém confere o caixa no final do expediente. Ninguém sabe quanto entrou, quanto saiu, onde houve desperdício, qual funcionário roubou ou qual investimento deu lucro. O que acontece com essa empresa em uma semana? Ela quebra, ela vai à falência por pura negligência administrativa. Agora, olhe para a sua vida. Você é o CEO da empresa mais valiosa que existe, que é o seu tempo e a sua consciência. E, no entanto, a maioria absoluta das pessoas trata a própria vida com um amadorismo que não aceitaria nem em uma barraca de cachorro-quente. Você vive o dia no piloto automático, reagindo a estímulos, correndo atrás de urgências, cometendo erros, acertando em alguns pontos e, quando chega a noite, o que você faz? Você se anestesia, você se joga no sofá ou na cama e saca o celular como se fosse uma seringa de dopamina para esquecer que existiu pelas últimas 12 horas. Você entra em um estado de coma induzido por vídeos curtos, séries irrelevantes e notícias que não mudam nada à sua realidade, apenas para apagar a consciência até que o sono vença pelo cansaço. Isso não é viver, isso é sobreviver como um zumbi funcional. Se você não audita o seu dia, você está condenado a repetir os mesmos erros amanhã. É matematicamente impossível evoluir se você não analisa os dados da sua performance. Os estoicos, e antes deles os pitagóricos, tratavam o momento antes de dormir como sagrado. Não era um momento para orações vazias ou para planejar o dia seguinte, era um tribunal. Sêneca dizia que todas as noites, quando a luz se apagava e o silêncio se instalava, ele comparecia diante de sua própria alma para prestar contas. Ele perguntava a si mesmo: que mal curei hoje? A que vício resisti? Em que parte melhorei? Isso é a auditoria noturna. É o fechamento de caixa da sua existência. Você precisa ter a coragem fria de olhar para as últimas 16 horas e dissecá-las sem piedade, mas também sem culpa emocional inútil. A culpa é uma emoção barata que não resolve problemas. O que você precisa é de análise de dados. Você precisa olhar para aquela discussão que teve com seu cônjuge e, em vez de se sentir mal ou culpar o outro, perguntar: onde foi que eu perdi o controle? Foi quando ele disse aquela palavra. Por que aquela palavra me feriu? Ah, porque feriu meu ego. Então o problema não é ele, o problema é que meu ego ainda está inflado demais. Diagnóstico feito, correção programada para a próxima vez. Isso é crescimento. Sem essa revisão, você acordaria amanhã e cometeria exatamente o mesmo erro, cairia no mesmo buraco, tropeçaria na mesma pedra, dia após dia, ano após ano, até morrer sendo a mesma criança imatura que era aos 20 anos. A revisão do dia é o que transforma a experiência em sabedoria. Ter vivido o dia não te ensina nada. Analisar o dia te ensina tudo. Você deve se fazer 3 perguntas operacionais todas as noites, antes de fechar os olhos. A primeira é: onde eu errei? Seja brutalmente honesto. Talvez você tenha sido preguiçoso. Talvez tenha sido covarde e não falou o que deveria. Talvez tenha sido arrogante. Identifique o erro, dê nome a ele, olhe nos olhos dele. Não para se chicotear, mas para saber que ele existe. Um inimigo identificado é um inimigo que pode ser combatido. A segunda pergunta é: o que eu fiz bem? Isso é crucial e muitos esquecem. Você precisa reforçar os comportamentos positivos. Se hoje você sentiu vontade de comer porcaria e comeu uma fruta, isso é uma vitória. Se sentiu vontade de explodir de raiva e respirou fundo, isso é uma vitória. Celebre internamente essa força. Diga a si mesmo: é assim que eu ajo. Essa é a minha identidade. O reforço positivo cimenta o novo hábito no seu cérebro. E a terceira pergunta é: o que eu poderia ter feito melhor? Aqui está a chave da otimização. Talvez você não tenha errado gravemente, mas poderia ter sido mais eficiente, mais gentil, mais focado. É o ajuste fino, é a diferença entre o bom e o excelente.
Ao fazer isso todas as noites, você começa a perceber padrões. Você descobre que sempre perde a paciência quando está com fome. Descobre que sempre procrastina depois de falar com certa pessoa. Descobre que sua ansiedade dispara sempre que checa o e-mail antes do café. Você começa a ver a matriz do seu próprio comportamento. E quem vê os fios da marionete pode cortá-los. Quem não vê, continua dançando conforme a música do caos. Adote esse hábito hoje. Não precisa de caderno, não precisa de aplicativo. Precisa apenas de 5 minutos de honestidade no escuro do seu quarto. Largue o celular em outro cômodo se for preciso. Fique só você e a sua consciência. No começo, vai ser desconfortável. Você vai lembrar de coisas vergonhosas, de falhas, de momentos em que foi fraco. Ótimo! O desconforto é o sinal de que a cura está começando. Pare de fugir de si mesmo. Encare o seu dia, aprenda a lição, feche o arquivo e durma com a consciência limpa de quem não deixou pendências emocionais para trás. O sono do justo não é o sono de quem nunca erra, é o sono de quem não esconde os erros debaixo do tapete. Ao revisar o seu dia, você vai perceber que 90% dos seus erros, das suas falhas e dos seus arrependimentos têm uma única origem. Eles não nascem da falta de inteligência nem da falta de oportunidade. Eles nascem de um momento específico em que a emoção sequestrou a sua razão e você agiu como um animal encurralado. Para consertar isso, não basta apenas olhar para trás. É preciso desenvolver uma tecnologia interna capaz de interceptar esse processo antes que ele aconteça. 4. Domine seus impulsos. Há um mecanismo biológico primitivo instalado no seu cérebro que, se você não aprender a hackear agora, vai garantir que você continue sendo um escravo pelo resto da sua vida, não importa quanto dinheiro ganhe ou quão livre ache que é. Estou falando daquele milissegundo fatal entre o que acontece com você e a sua reação. Alguém te fecha no trânsito e antes que você pense, já está xingando, buzinando, com o cortisol explodindo nas veias. Seu chefe faz uma crítica injusta e instantaneamente seu estômago embrulha, sua cara fecha e você entra em modo de defesa ou ataque. Você vê uma notificação no celular e seu dedo vai até lá compulsivamente, como se fosse um robô programado. Você acha que está no controle, mas não está. Quem está no comando é o seu sistema límbico, uma parte antiga e estúpida do seu cérebro que só se importa com sobrevivência imediata e gratificação instantânea. E viver reagindo a impulsos é a definição exata de escravidão. Você se torna uma marionete onde qualquer um pode puxar as cordas. Se eu quiser destruir o seu dia, basta eu te ofender. Se eu quiser controlar a sua atenção, basta eu fazer um barulho. Você terceirizou o controle da sua paz interior para o mundo externo, e isso é patético. Um homem ou uma mulher que não domina seus impulsos é como uma cidade sem muros. Qualquer invasor entra, saqueia e toca fogo. O estoicismo não é sobre não sentir emoções. Isso é psicopatia ou morte. Você vai sentir raiva, vai sentir medo, vai sentir desejo, vai sentir inveja. A diferença crucial, a que separa os meninos dos imperadores, é o que você faz com isso. Existe um espaço sagrado, uma brecha minúscula no tempo entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que vive a sua liberdade. O seu trabalho em 2026 é alargar esse espaço. Imagine que cada impulso emocional é como um pop-up de vírus aparecendo na tela do seu computador mental. Clique aqui para ter raiva. Clique aqui para se sentir ofendido. Clique aqui para comprar o que não precisa. A pessoa comum, o reativo, clica em tudo. Ele infecta o sistema operacional dele 10 vezes por dia. O estoico é aquele que instalou um firewall. O pop-up aparece, ele olha, reconhece que é um vírus e fecha a janela. Sem drama, sem negociação.
Ele sente a raiva subir, observa ela e diz: interessante, meu corpo quer gritar. E então, com a frieza de um cirurgião, escolhe falar baixo. Isso é poder. E como se treina isso na prática? Primeiro, pare de se identificar com a emoção. Você não é a sua raiva. Você é a consciência que está percebendo a raiva. Parece um jogo de palavras, mas muda tudo. Quando você diz, eu estou com raiva, você vestiu a emoção, você se tornou ela. Quando você diz, eu sinto que a raiva está presente em mim, você criou um distanciamento. Você é o observador. A raiva é apenas um evento meteorológico passando pelo seu céu. Nuvens vêm e vão, o céu permanece. Segundo, aplique a regra dos 10 segundos. Parece conselho de avó, mas é neurociência pura. Quando o sangue ferver, quando a vontade de responder aquela mensagem no WhatsApp for avassaladora, congele, obrigue seu corpo a parar. Conte até 10, respire fundo. O que você está fazendo é dar tempo para o sangue sair da amígdala, o centro do medo e da raiva, e voltar para o córtex pré-frontal, o centro da lógica e do julgamento. Em 10 segundos, você deixa de ser um animal encurralado e volta a ser um ser humano racional. Você vai perceber que aquela resposta genial e agressiva que ia dar era, na verdade, uma estupidez que ia te custar caro. O autocontrole é a maior forma de agressividade que existe, porque você mata o caos do outro com a sua serenidade. Ninguém consegue lidar com alguém que não reage. Se alguém tenta te ofender e você olha nos olhos da pessoa com calma absoluta, sem tremer, sem alterar a voz, você venceu. Você mostrou que ela não tem acesso ao seu painel de controle. Mas cuidado, dominar impulsos não é engolir sapo. Não é repressão, é processamento. Reprimir é guardar o lixo debaixo do tapete até a casa feder. Dominar é pegar o lixo, reciclar o que serve e jogar fora o resto. É escolher a ação correta, apesar do que você sente. É estar morrendo de medo e dar o passo à frente mesmo assim. É estar furioso e escolher o silêncio estratégico em vez do grito inútil. É estar louco para comer o doce e escolher a saúde. Cada vez que você vence um impulso, você ganha um ponto de respeito próprio. Você prova para si mesmo que quem manda nessa máquina biológica é a sua consciência, a sua alma, e não os seus hormônios ou o ambiente externo. Em um mundo de gente histérica, de gente que cancela, grita e surta por qualquer coisa, a serenidade é um superpoder. A capacidade de manter a cabeça no lugar quando todos ao redor estão perdendo a deles é o que vai te destacar em qualquer área da vida. Torne-se o mestre da pausa, o guardião do seu próprio portal. Nada entra e nada sai sem a sua permissão expressa. Mas veja bem, ter o controle do carro, ter o volante firme nas mãos e não bater em cada curva é inútil se você não sabe para onde está indo. Um motorista exímio que dirige em círculos apenas gasta combustível com elegância. Agora que você parou de reagir, você tem energia sobrando. A pergunta que vai definir se o seu ano será uma obra de arte ou apenas uma perda de tempo organizada é: onde você vai investir essa energia? Você precisa de um alvo. 5. Defina seu propósito. A maioria das pessoas não acorda, elas são despertadas. Elas abrem os olhos porque um alarme tocou, porque o sol bateu na janela ou porque a bexiga encheu, mas a consciência delas continua dormindo. Elas se levantam e começam a executar uma programação automática instalada pela sociedade. Café, trânsito, trabalho, almoço, trabalho, trânsito, tela, cama. Repita até morrer. Elas vivem no modo de sobrevivência, correndo atrás do próprio rabo, apagando incêndios e esperando ansiosamente pela sexta-feira, como se a vida fosse algo a ser suportado e não vivido. Se eu te perguntar agora, sem te dar tempo para pensar, para que você levantou da cama hoje, você saberia me responder? E não me venha com "para pagar os boletos" ou
porque tenho que trabalhar. Isso não é propósito, isso é manutenção de subsistência. Um hamster também corre na roda para ganhar comida, mas você deveria aspirar a algo mais do que ser um roedor bem pago. A falta de um propósito claro é a causa raiz dessa sensação de vazio crônico que te assalta nos domingos à noite. É a razão pela qual você compra coisas que não precisa, come o que não deve e se vicia em entretenimento barato. Você está tentando preencher um buraco existencial com entulho. E o pior erro que você comete é achar que propósito é algo grandioso, místico, uma missão divina que vai descer dos céus com trombetas e te dizer: sua missão é salvar as baleias. Esqueça essa visão romântica de Hollywood. Propósito não é o que você vai fazer daqui a 10 anos. Propósito é o que você vai fazer com as próximas 16 horas. Se você não consegue dar sentido a uma terça-feira comum, você jamais dará sentido a uma vida inteira. A vida não é um filme com um grande clímax final. A vida é uma coleção de dias. Se os seus dias são vazios, a sua vida será vazia. Marco Aurélio, ao acordar, lutava contra a vontade de ficar na cama quente. Ele questionava a si mesmo se tinha sido criado para ficar ali, debaixo das cobertas, se mantendo aquecido ou para fazer o trabalho de um ser humano. Ele definia o propósito dele antes de colocar os pés no chão frio. Ele decidia que aquele dia seria dedicado à justiça, à temperança e ao serviço comum. Ele não deixava o acaso decidir a pauta do dia dele. Você precisa começar a operar com essa mesma intencionalidade cirúrgica. Pare de fazer listas de tarefas intermináveis sem antes definir a intenção por trás delas. Antes de checar o e-mail, antes de ver o WhatsApp, faça a pergunta fatal: qual é a minha missão hoje? Talvez a sua missão hoje seja apenas manter a calma no meio do caos. Ótimo, isso é um propósito nobre. Talvez seja entregar o meu trabalho com excelência absoluta, não pelo chefe, mas porque eu assino o que faço. Perfeito. Talvez seja ser um pai presente e não olhar o celular enquanto brinco com meu filho. Isso é propósito. Quando você define essa bússola logo pela manhã, tudo muda. O trânsito chato deixa de ser um estorvo e vira um treino de paciência, porque seu propósito é a calma. A tarefa difícil deixa de ser um fardo e vira um teste de habilidade, porque seu propósito é a excelência. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e passa a usar as circunstâncias como combustível para a sua intenção. O propósito transforma o chumbo da rotina no ouro do significado. Entenda a diferença brutal entre desejos e valores. Desejos são voláteis, são crianças mimadas gritando: eu quero agora. Hoje você quer dinheiro, amanhã quer fama, depois quer sossego. Se você seguir seus desejos, vai andar em zigue-zague até cair no precipício. Valores são âncoras: honestidade, coragem, lealdade, disciplina. Eles não mudam com o clima. Quando o seu propósito diário está alinhado com seus valores, você sente uma solidez interna que nada pode abalar. Você pode ter um dia péssimo no trabalho, perder dinheiro, bater o carro, mas se você manteve a sua intenção de agir com integridade e calma, você vai para a cama vitorioso. Você venceu o dia porque você cumpriu o seu propósito interno. Independente do caos externo, isso é inquebrável. Pare de esperar que a vida te dê um sentido. A vida é neutra, ela é uma tela em branco. É você quem tem que pegar o pincel e pintar o sentido com o sangue das suas ações. Pare de terceirizar a sua felicidade para o futuro. Quando eu me aposentar, quando eu casar, quando eu for promovido. Isso é mentira. O futuro não existe. É uma alucinação consensual. Se você não encontrar propósito no agora, no suor do seu trabalho, na dificuldade do seu treino, no silêncio da sua casa, você não vai encontrá-lo em lugar nenhum. Defina o alvo do dia, mire com precisão, atire e, se errar, ajuste a mira amanhã.
Mas nunca, jamais, comece um dia sem saber por que diabos você está vivo nele. Uma vida sem propósito é apenas uma morte lenta e bem vestida. Agora, preste atenção. Ter uma bússola na mão e saber exatamente para onde o norte aponta é inútil se você passa a viagem inteira olhando para o mapa, lamentando o caminho que ficou para trás, ou ansioso com a montanha que ainda nem apareceu no horizonte. Para caminhar com firmeza, você precisa estar onde os seus pés estão. E a maioria de vocês não está aqui. Vocês são fantasmas assombrando o próprio futuro. 6. Viva o presente. Há uma disfunção cognitiva grave operando na sua mente agora mesmo, um erro de sistema que drena a sua bateria e superaquece o seu processador sem produzir um único resultado útil. Você é um viajante do tempo incompetente. O seu corpo está aqui, sentado nesta cadeira, respirando este ar, ocupando este espaço físico em 2026. Mas a sua mente é um fantasma vagando por cemitérios de memórias ou por cenários apocalípticos de um futuro que nem sequer foi escrito. Você raramente está onde você está. Você toma café da manhã brigando mentalmente com uma discussão de 3 anos atrás. Você dirige para o trabalho ensaiando o discurso de demissão que talvez nunca aconteça. Você brinca com seus filhos enquanto calcula os juros do financiamento daqui a 10 meses. O resultado disso é que você vive em um estado de latência constante, como um vídeo com atraso de áudio. Você nunca está sincronizado com a realidade. E a vida, meu amigo, só acontece na frequência do agora. Todo o resto é alucinação. O passado é um arquivo de dados mortos. Você pode consultá-lo para aprender, sim, mas viver lá é necrofilia emocional. O futuro é pura ficção científica. É uma projeção baseada nos seus medos e desejos, não em fatos. A ansiedade, essa epidemia moderna que faz o seu peito apertar e as mãos suarem, nada mais é do que uma falha de renderização. O seu cérebro está tentando processar gráficos pesadíssimos de uma fase do jogo que você ainda nem desbloqueou. Você está tentando resolver os problemas de dezembro estando em janeiro. É óbvio que o sistema vai travar. É óbvio que você vai se sentir sobrecarregado. Você está tentando carregar o peso de uma vida inteira nas costas de um único instante. Nem Atlas suportaria isso. Os estoicos eram mestres na arte da atenção plena, não porque achavam bonitinho meditar, mas porque entendiam que o presente é o único terreno onde a ação é possível. Você não pode agir ontem. Você não pode agir amanhã. Você só pode agir agora. Sêneca dizia com uma precisão cirúrgica que nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Olhe para os problemas que te tiram o sono. Quantos deles estão acontecendo agora, neste exato segundo? Provavelmente nenhum. Neste segundo, você está bem. Você está respirando, está seguro, está alimentado. O monstro não está na sala, ele está na tela do cinema que a sua mente projeta sem parar. Desligue o projetor. A atenção plena, ou o que chamam de mindfulness, não é sobre esvaziar a mente e levitar. É sobre foco tático. É sobre olhar para o que está na sua frente e dedicar a isso 100% dos seus recursos. Se você está lavando louça, lave a maldita louça. Sinta a água, o sabão, o peso do prato. Não lave a louça pensando na planilha do Excel. Se você está escrevendo um relatório, seja o relatório. Se você está conversando com alguém, olhe nos olhos dessa pessoa e escute cada palavra como se fosse a última coisa que você vai ouvir na vida. Isso é respeito. Respeito pela vida que está se desenrolando agora. Quando você traz a sua atenção de volta para o momento presente, a ansiedade evapora. Não porque os problemas sumiram, mas porque você parou de alimentá-los com a energia do medo futuro. Você sai do modo "e se" e entra no modo "o que é". O "e se" te paralisa. O que é
te mobiliza. O presente é pequeno, é gerenciável. Você consegue lidar com este minuto. O que você não consegue lidar é com a soma imaginária de todos os minutos ruins que podem vir a acontecer. Pare de catastrofizar. Pare de escrever roteiros de tragédia onde você é o protagonista sofredor. Volte para a base. Volte para os seus sentidos. O que você está vendo? O que você está ouvindo? Onde estão os seus pés? Essa âncora sensorial é o que te impede de ser arrastado pela correnteza da neurose. Viver no presente é também uma forma de imortalidade. Quem vive distraído morre sem ter vivido. Chega ao final da vida e percebe que os dias escorreram pelos dedos porque estava ocupado demais olhando para outro lugar. Mas quem vive focado, quem extrai o suco de cada segundo, vive uma vida longa, mesmo que morra jovem, porque cada momento foi habitado em sua plenitude. O tempo não é dinheiro, o tempo é vida. E você está jogando a sua vida no lixo cada vez que ignora o agora para se preocupar com o depois. Faça um pacto de sangue com o seu presente. Quando a sua mente tentar fugir para o futuro, puxe-a de volta com gentileza, mas com firmeza, como se adestra um cão teimoso. Diga para si mesmo, eu estou aqui, e aqui é o único lugar onde eu posso vencer. A ansiedade é arrogância. É achar que você pode prever e controlar o que ainda não aconteceu. A presença é humildade. É aceitar que você só tem poder sobre este instante. E falando em poder e controle, aqui está a maior armadilha que derruba até os mais fortes. Depois de aprender a focar no agora, você vai dar de cara com a realidade de que o agora muitas vezes é caótico, injusto e completamente fora da sua alçada. E se você tentar brigar com a realidade, você vai perder todas as vezes. É hora de aprender a arte da indiferença estratégica. 7. Aceite o incontrolável. Você está exausto e a culpa não é do seu trabalho, nem da economia, nem da sua família. A culpa é da sua arrogância. Sim, arrogância. Você vive operando sob a alucinação de que é o gerente geral do universo. Você acredita lá no fundo do seu subconsciente que se você se preocupar o suficiente, se você planejar cada milímetro, se você ficar ansioso o bastante, você vai conseguir dobrar a realidade à sua vontade. Você se comporta como um ditador frustrado gritando com a chuva para que ela pare de cair só porque você marcou um piquenique. É ridículo, é infantil e é a fonte primária de todo o seu sofrimento. Você gasta uma energia nuclear tentando controlar variáveis que nunca estiveram, não estão e jamais estarão sob o seu comando. Você se irrita com o trânsito, como se a sua raiva tivesse o poder mágico de fazer os carros voarem. Você se angustia com a opinião dos outros, como se pudesse entrar no cérebro deles e reescrever os pensamentos. Você se desespera com o passado, como se pudesse voltar lá e editar a fita. Entenda de uma vez por todas que brigar com a realidade é a única guerra que você perde 100% das vezes. A realidade é invencível. Ela é o que é. O estoicismo te oferece a única saída honrosa para esse labirinto que é a dicotomia do controle. Epicteto, um homem que nasceu escravo e tinha a perna quebrada pelo seu dono, era mais livre do que você jamais foi porque ele entendeu essa única regra dourada. Existem coisas que dependem de nós e existem coisas que não dependem de nós. Parece simples, quase estúpido de tão óbvio, mas se você aplicasse isso de verdade, sua ansiedade desapareceria instantaneamente. O que depende de você? Suas opiniões, suas aspirações, seus desejos, suas aversões e, acima de tudo, as suas ações. O que não depende de você. O seu corpo, que adoece e envelhece sem sua permissão. As suas posses, que podem ser roubadas ou destruídas, a sua reputação, que está na boca dos outros, e tudo o que acontece fora da sua mente. O problema é que você inverteu o jogo. Você é negligente com o que controla e obsessivo com o que não controla.
Você não controla sua própria disciplina, mas quer controlar o clima político do país. Você não controla sua alimentação, mas quer controlar o que seu cônjuge pensa. Você é um general que abandonou a própria fortaleza para tentar conquistar a lua com uma espada de madeira. Aceitar o incontrolável não é passividade. Tire essa ideia medíocre da cabeça. Aceitar não é sentar no sofá e deixar a vida te bater. Aceitar é inteligência estratégica. É olhar para o tabuleiro, ver que você está em desvantagem, ver que está chovendo, ver que o mercado caiu e dizer ok, estas são as novas regras do jogo, agora qual é a minha melhor jogada dentro deste cenário? O estoico não chora porque as peças se moveram, ele ajusta a estratégia. Imagine um arqueiro. Tudo o que ele faz até o momento de soltar a flecha depende dele. A postura, a respiração, a tensão do arco, a mira. Isso é o controle interno. No momento em que a corda vibra e a flecha voa, acabou. Se um vento súbito bater e desviar a flecha, ou se o alvo se mover, isso não está mais sob o controle dele. O arqueiro sábio sabe que o sucesso dele estava na excelência do disparo, não no resultado final. Se acertar, ótimo. Se errar por causa do vento, ele dorme tranquilo, porque fez o que lhe cabia com perfeição. Você, ao contrário, quer controlar o vento. Você quer controlar a flecha durante o voo. E por isso, você enlouquece. A arte da indiferença seletiva é o seu novo superpoder. Você deve olhar para tudo o que não depende da sua vontade e dizer, isso não é da minha conta. O trânsito parou. Não é da sua conta. Ligue um podcast e aprenda algo. Alguém te insultou. A opinião dele não é da sua conta. A sua reação, sim. O mundo está em crise. A crise não é da sua conta. A sua preparação para sobreviver a ela é. Quando você para de tentar segurar o mundo nas costas, você sente uma leveza que nunca sentiu antes. É a leveza da soberania. Você retira a sua energia emocional de onde ela é desperdiçada e a injeta onde ela gera potência. Você se torna incrivelmente eficaz porque não desperdiça munição atirando em fantasmas. Há uma liberdade brutal em admitir a própria impotência diante do destino. Amor. Fati, ame o seu destino. Não apenas suporte o que acontece, ame o que acontece. Porque o que acontece é o material de trabalho que a vida te deu. Se a vida te deu pedras, construa um castelo. Se te deu vento, construa um moinho. Se te deu fogo, forje o aço. Mas pare de reclamar que você queria madeira quando só tem ferro. Trabalhe com o que tem. A realidade é soberana e ela não negocia com os seus caprichos. Aceite as regras ou saia do jogo. Mas se você ficar, jogue para ganhar dentro do que é possível. Ao dominar essa arte, você se torna invencível, porque nada externo pode te ferir. Podem te tirar o dinheiro, mas não a sua capacidade de recomeçar. Podem te tirar a liberdade física, mas não a mental. Podem te tirar a fama, mas não a honra. Você se torna uma fortaleza autônoma. E agora que você parou de tentar controlar o universo inanimado, você vai perceber que o maior desafio ao seu controle não são as coisas, mas as pessoas. O mundo está cheio de ruído, de opiniões erradas, de gente fazendo bobagem na sua frente. E o seu instinto antigo vai ser pular no pescoço delas, corrigir, intervir, dar sua opinião não solicitada. Mas o verdadeiro mestre sabe que existe um poder maior do que a ação, que é a capacidade de se tornar um fantasma observador. 8. Observe sem intervir. Você tem um vício que drena a sua energia e destrói a sua paz, que é a compulsão de ser o juiz, o júri e o executor do mundo ao seu redor. Você vê um erro e sente que precisa corrigir. Você ouve uma opinião estúpida e sente que precisa debater. Você vê uma situação injusta a quilômetros de distância e sente que precisa se indignar.
Você vive em estado de alerta máximo, pronto para pular no pescoço da realidade e forçá-la a se comportar. Isso não é virtude, isso é ego. É o seu ego gritando: olhem para mim, eu sei o que é certo, eu sou importante. E enquanto você gasta sua munição tentando consertar o mundo lá fora, a sua vida aqui dentro fica abandonada. Em 2026, eu te convido a desenvolver a habilidade do espião, do fantasma, do observador invisível, a capacidade de ver tudo e não fazer absolutamente nada. Isso soa contraintuitivo, porque fomos treinados a acreditar que quem cala consente e que a ação é sempre superior à inação. Errado. A inação estratégica é uma das formas mais elevadas de poder. Quando você observa sem intervir, você sai do tabuleiro e sobe para a arquibancada. Você ganha perspectiva, você vê os padrões, vê as armadilhas, vê onde as pessoas estão errando, mas sem se sujar de lama. Imagine que você está vendo alguém cometer um erro no trabalho ou na vida pessoal. O seu impulso é correr e salvar a pessoa, dar o conselho, impedir o desastre. Pare. As pessoas têm o direito sagrado de errar. O erro é pedagógico. Se você impede alguém de cair, você rouba dessa pessoa a lição que a queda ensinaria. Você se torna um amortecedor de realidade e cria dependência. Deixe cair, deixe doer, deixe que a realidade ensine. A não ser que seja uma questão de vida ou morte, mantenha a boca fechada e as mãos nos bolsos. Observe. Aprenda com o erro alheio sem pagar o preço por ele. Isso é sabedoria eficiente. Além disso, nem tudo o que acontece precisa da sua opinião. Na verdade, 99% das coisas não precisam. O mundo não vai parar de girar se você não postar o que acha sobre a polêmica da semana. As pessoas não vão deixar de ser quem são só porque você discordou delas no jantar de família. A sua intervenção constante é apenas ruído, e ruído gera resistência. Quanto mais você tenta impor a sua visão, mais o mundo se fecha para você. Experimente o poder do silêncio. Quando alguém disser algo absurdo, em vez de contra-atacar, olhe nos olhos da pessoa e fique em silêncio por 3 segundos. Você vai ver o desconforto nela. O silêncio é um espelho onde a estupidez se reflete. Muitas vezes, a pessoa vai perceber o próprio erro só porque você não a validou com uma discussão. A não-reação é uma resposta ensurdecedora. Torne-se um cientista da natureza humana. Observe as emoções dos outros como quem observa reações químicas em um tubo de ensaio. Olha só, ele está ficando vermelho de raiva. Interessante, ela está mentindo para se proteger. Analise, colete dados, entenda o mecanismo, mas não coloque o dedo na mistura. Quando você se retira emocionalmente da cena, você se torna invulnerável. Ninguém pode te manipular se você não está jogando. Ninguém pode te ofender se você está apenas observando a ofensa como um fenômeno curioso. Ah, ele está tentando me insultar. Que técnica fascinante e primitiva. Você se blinda. Essa postura de observador também conserva a sua energia vital. Intervir custa caro, custa tempo, custa cortisol, custa paz mental. Você tem um estoque limitado de energia por dia. Você vai gastá-lo tentando endireitar o comportamento de um estranho na fila do banco ou vai usá-lo para construir o seu império pessoal? A escolha é matemática. Seja avarento com a sua intervenção. Só atue quando for estritamente necessário e quando a sua ação for decisiva. Se não for para resolver o problema de vez, nem se mova. Deixe o caos seguir seu curso natural. O estoico sabe que o universo é autogerido e que a maioria dos problemas se resolvem sozinhos ou se destroem sozinhos sem a nossa ajuda. Ao se tornar um observador, você ganha uma clareza que os participantes do drama não têm. E quando você finalmente decidir agir, sua ação será cirúrgica, precisa e devastadora.
porque foi calculada com a frieza de quem estava de fora. Mas atenção! Para manter essa postura de serenidade e observação, você precisa de um ambiente que não te contamine o tempo todo. É impossível se manter são em um hospício. Você pode ser o mestre do autocontrole, mas se estiver cercado de pessoas radioativas, cedo ou tarde a radiação vai te queimar. É hora de construir o seu perímetro de segurança. 9. Cerque-se de pessoas serenas. Existe uma lei da física social que você não pode revogar, não importa quão forte você ache que é. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você anda com 5 idiotas, você será o sexto. Se você anda com 5 falidos, será o sexto. Se você anda com 5 ansiosos, será o sexto. O contágio emocional e comportamental é real e invisível. É como um vírus que se espalha pelo ar. Você absorve a linguagem, os medos, as ambições e as limitações de quem está ao seu redor por osmose. E o problema é que você, provavelmente, está cercado de pessoas que estão com o sistema operacional infectado. Gente que reclama o dia todo, gente que vive no drama, gente que só fala de problemas, gente que vibra na frequência da escassez. E você, ingenuamente, acha que pode salvá-las ou que pode se manter imune. Não pode. A energia que você gasta resistindo à negatividade delas é a energia que falta para construir a sua vida. Em 2026, faça uma auditoria implacável no seu círculo social. Quem são as pessoas que têm acesso direto à sua mente? Quem são as abas que estão abertas no seu navegador, consumindo memória RAM? Se alguém te deixa exausto, ansioso ou duvidando de si mesmo após uma conversa de 10 minutos, essa pessoa é um dreno de energia. Ela é um buraco negro. E a única estratégia com buracos negros é manter distância de segurança. Não estou dizendo para você abandonar sua família ou demitir seus amigos de infância sem motivo, mas estou dizendo para você controlar o acesso. Coloque limites. Reduza o tempo de exposição. Você não entraria em uma sala cheia de lixo radioativo sem proteção. Então, por que entra em conversas tóxicas de peito aberto? Busque a serenidade. A serenidade é o novo luxo, é o novo status. Pessoas serenas são raras. São aquelas que não reagem exageradamente, que ouvem mais do que falam, que têm uma presença que acalma o ambiente. Quando você encontra alguém assim, grude nessa pessoa. Aprenda com ela. Observe como ela respira, como ela pensa, como ela resolve conflitos sem elevar a voz. A calma é contagiosa, assim como o pânico. Se você se cercar de pessoas que têm inteligência emocional, o seu padrão também vai subir. Você vai começar a achar estranho o drama desnecessário. Você vai começar a ter vergonha de perder a cabeça por bobagem, porque o padrão do seu grupo é o autocontrole. Crie o seu círculo de ferro. Não precisa ser muita gente. 2 ou 3 aliados que estejam na mesma busca de excelência que você já são suficientes. Gente que te puxa para cima, que te cobra, que não aceita as suas desculpas esfarrapadas. Um amigo verdadeiro não é aquele que passa a mão na sua cabeça quando você erra. É aquele que olha nos seus olhos e diz: você pode fazer melhor do que isso. Isso é amor estoico. É o amor que exige crescimento. E se você olhar ao redor e não encontrar ninguém assim, se sentir que está sozinho nessa jornada, então aprenda a amar a solidão. A solidão é 1000 vezes melhor do que a companhia de quem te atrasa. Use esse tempo sozinho para se conectar com os grandes mestres através dos livros. Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto. Eles estão mortos há 2000 anos, mas são companhias muito mais vivas e inteligentes do que a maioria das pessoas que você vai encontrar na rua hoje. Converse com eles. Deixe que a mente deles molde a sua. É melhor jantar sozinho com um livro do que acompanhado por alguém que só fala futilidades. Proteja a sua cidadela. O seu ambiente mental é sagrado.
Não deixe ninguém entrar lá com os sapatos sujos de lama emocional. Seja seletivo. Seja elitista com a sua paz. Você não deve satisfação a ninguém sobre quem você permite ou não na sua intimidade. E lembre-se, a limpeza não deve ser feita apenas nas pessoas, mas também nas coisas e nas informações. Você está cercado de tralha. Tralha física no seu quarto, tralha digital no seu celular, tralha mental na sua cabeça. O excesso é o inimigo da clareza. Para que a sua nova mentalidade floresça, você precisa abrir espaço. É hora de fazer uma faxina brutal. 10. Reduza o supérfluo. Você sofre de uma doença moderna chamada obesidade mental. Assim como o corpo adoece quando ingere mais calorias do que consegue queimar, a sua mente está doente porque consome mais informação, mais objetos e mais estímulos do que consegue processar. Você vive em um estado de indigestão cognitiva permanente. Olhe para a sua vida digital. Quantas abas estão abertas no seu navegador agora? Quantos aplicativos inúteis ocupam a memória do seu celular? Quantas newsletters que você nunca lê lotam a sua caixa de entrada? Quantas pessoas que você nem gosta aparecem no seu feed de notícias? Todo esse lixo digital não é inofensivo. Ele é um imposto que a sua atenção paga a cada segundo. Cada notificação é um fragmento da sua alma que é roubado. Cada objeto inútil na sua casa é um pedaço da sua energia mental que fica preso na manutenção dele. Os estoicos tinham uma pergunta cortante que servia como um bisturi para a realidade e perguntavam-se a cada momento se isto é necessário. Se você tivesse a coragem de aplicar essa pergunta a tudo na sua vida, 80% dela desapareceria hoje. E isso seria a melhor coisa que poderia te acontecer. A liberdade não é a capacidade de comprar tudo, é a capacidade de não precisar de quase nada. Quando você reduz o supérfluo, você não está perdendo, você está ganhando. Está ganhando espaço. Espaço para pensar, espaço para respirar, espaço para ser quem você é de verdade, sem a interferência do ruído externo. Imagine o seu cérebro como um processador de computador. Se você roda 1000 programas em segundo plano, o sistema fica lento, trava, esquenta. O que estamos propondo aqui é fechar os programas de fundo. É o minimalismo existencial. Comece pela dieta de informação. Você não precisa saber o que aconteceu na vida de uma celebridade. Você não precisa saber a opinião de um especialista de Twitter sobre geopolítica. Você não precisa ver o vídeo de gato que te mandaram. Tudo isso é ruído. Corte. Seja impiedoso. Saia de grupos de WhatsApp que não agregam valor. Deixe de seguir perfis que despertam inveja ou ansiedade. Cancele assinaturas que você não usa. O seu foco é o recurso mais valioso que você tem, mais valioso que o ouro, e você está distribuindo ele de graça para qualquer algoritmo que pisca na sua frente. Retome a posse da sua atenção. Vá para o ambiente físico. Olhe para o seu quarto, para a sua mesa de trabalho. O caos externo é um reflexo direto do caos interno. Se a sua mesa está bagunçada, a sua mente está bagunçada. Um ambiente limpo, com poucos objetos, onde cada coisa tem o seu lugar, cria uma sensação imediata de paz e controle. O vazio não é ruim, o vazio é potencial. Quando você tira o entulho, a criatividade flui. Doe as roupas que não usa há 1 ano. Jogue fora papéis velhos. Venda o que está parado. Sinta o peso saindo das suas costas. Existe uma leveza espiritual em viajar leve. Quanto menos coisas você tem, menos coisas tem você. Porque, entenda, tudo o que você possui exige algo de volta. O carro exige manutenção, a casa grande exige limpeza, a coleção exige organização. Você trabalha para suas coisas. Ao reduzir o inventário, você reduz a sua carga de trabalho existencial. Você se torna mais móvel, mais ágil, mais difícil de ser atingido. Se o mundo desabar amanhã,
O homem que precisa de pouco sobrevive, enquanto o homem que precisa de muito entra em colapso. O desapego é uma forma de invencibilidade. Marco Aurélio, vivendo no luxo de um palácio, praticava a simplicidade voluntária, para não se esquecer de que o luxo é uma cortina de fumaça. Ele sabia que a virtude brilha mais forte na simplicidade. Não confunda ter menos com ser menos. Pelo contrário, ao remover as camadas de gordura da sua vida, o músculo do seu caráter aparece. Foque no essencial, o que realmente importa para você. Sua saúde, sua família, seu propósito, sua paz. Todo o resto é cenário. E o cenário pode ser mudado, vendido ou queimado que não fará falta. Aprenda a dizer não. Dizer não para convites que você não quer ir. Dizer não para compromissos sociais por obrigação. Dizer não para compras por impulso. O não é a palavra favorita do estoico, porque ela protege o tempo dele. Cada vez que você diz sim para algo medíocre, você está dizendo não para algo excelente. Pare de ser bonzinho e comece a ser seletivo. A sua vida é curta demais para ser preenchida com o lixo dos outros. Ao limpar o terreno, ao remover o entulho digital, físico e mental, você vai descobrir que sobra algo que antes faltava, que é recurso. Sobra tempo, sobra energia e, inevitavelmente, sobra dinheiro. E é aqui que entramos em um pilar que sustenta a sua liberdade no mundo material. Você não pode ser um espírito livre se for um escravo financeiro. A filosofia precisa de uma base material para operar com tranquilidade. Vamos falar sobre como blindar o seu futuro. 11. A fortaleza financeira. Existe uma mentira romântica que circula nos meios espirituais e filosóficos de que o dinheiro não importa ou de que a pobreza é uma virtude. Isso é conversa de quem quer te manter fraco. Sêneca, um dos maiores estoicos da história, era imensamente rico e ele não via contradição nisso porque ele entendia a natureza real do dinheiro. O dinheiro não é um mestre a ser adorado, nem um demônio a ser evitado. O dinheiro é uma ferramenta, é energia condensada, é liberdade congelada. Se você não tem domínio sobre suas finanças, você não é um homem livre. Você é um servo das suas necessidades. Você é obrigado a tolerar chefes abusivos, engolir sapos e viver em situações degradantes simplesmente porque precisa comer. A falta de dinheiro corrói a dignidade. O estoico busca a autossuficiência e é impossível ser autossuficiente se você está com a corda da dívida no pescoço. Em 2026, encare a poupança não como um ato de privação, mas como a construção da sua fortaleza financeira. Cada moeda que você guarda não é um prazer que você negou a si mesmo hoje. É um dia de liberdade que você comprou para o seu futuro. Quando você tem dinheiro no banco, você tem o poder de dizer não. O não é a palavra mais cara do mundo e só quem tem reservas pode usá-la com frequência. Você pode dizer não a um projeto antiético, pode dizer não a uma negociação ruim, pode dizer não ao desespero. A sociedade de consumo foi desenhada milimetricamente para te manter no ciclo dos ratos. Eles criam necessidades artificiais, te fazem sentir inadequado se não tiver o carro do ano ou o telefone da moda e te oferecem crédito fácil para que você venda o seu tempo futuro em troca de prazer imediato. Isso é escravidão moderna com algemas douradas. O hábito da poupança é um ato de rebeldia silenciosa. Quando você decide não comprar, você está sabotando o sistema que quer te ver fraco. Você está declarando que a sua segurança vale mais do que o status. E convenhamos, status é comprar coisas que você não quer, com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. É a definição clínica de insanidade. O estoicismo classifica a riqueza como um indiferente preferível. Isso significa que é preferível ter dinheiro a não ter,
desde que ele não corrompa o seu caráter. O dinheiro deve servir a você, não governar você. Se você perde sua paz porque a bolsa caiu, você é escravo. Se você se torna arrogante porque a conta subiu, você é escravo. O mestre usa o recurso para ampliar sua capacidade de ação no mundo. Comece a tratar suas finanças com a frieza de um general logístico. Não importa quanto você ganha, importa quanto você retém. Se você ganha 1 milhão e gasta 1 milhão, você está quebrado. Se você ganha 2 mil e guarda 200, você está construindo império. A matemática é simples, a psicologia é que é difícil. Você precisa vencer o impulso infantil da gratificação instantânea. Precisa olhar para o dinheiro e ver segurança, não diversão. Crie um fundo de emergência que seja intocável. Chame-o de fundo da paz mental. Saber que se tudo der errado você tem 6 meses de vida garantidos te dá uma tranquilidade que nenhum remédio ansiolítico pode oferecer. Essa tranquilidade muda a sua postura. Você anda mais ereto, você negocia melhor, você não cheira a desespero. E o mundo respeita quem não está desesperado. Elimine as dívidas com a fúria de quem elimina um invasor da própria casa. Juros são o preço que você paga por ter sido impaciente. Pague o preço, aprenda a lição e nunca mais volte para a cela. Viva abaixo das suas possibilidades para que você possa viver acima das suas preocupações. A verdadeira riqueza é acordar de manhã e não ter que se preocupar com a sobrevivência imediata, podendo focar sua mente em problemas maiores, em ajudar os outros, em criar, em evoluir. O dinheiro compra o silêncio dos problemas triviais. Se o carro quebra e você tem dinheiro, é apenas um inconveniente. Se o carro quebra e você não tem dinheiro, é uma tragédia. O dinheiro transforma tragédias em inconvenientes. E isso, meu amigo, é uma vantagem tática que você não pode ignorar. Construa sua fortaleza tijolo por tijolo, moeda por moeda. Não espere a loteria, não espere a herança. Assuma a responsabilidade total pela sua vida material. E quando você tiver essa base sólida, quando a preocupação com a sobrevivência sair da frente dos seus olhos, você vai perceber que a sua mente finalmente tem permissão para desligar de verdade, porque não existe travesseiro mais macio do que uma consciência tranquila e uma conta bancária no azul. Agora que removemos o estresse da sobrevivência, precisamos falar sobre a manutenção da máquina biológica que carrega a sua consciência. Você tem negligenciado o processo mais fundamental de restauração do seu sistema, e isso está te custando caro. 12. A engenharia do sono. Você trata o seu sono como se fosse um defeito de fabricação, uma perda de tempo irritante que te impede de ser produtivo. Você se orgulha de dormir 4 horas por noite, achando que isso é sinal de dedicação, de hustle, de quem está vencendo a concorrência. Deixe-me ser brutalmente honesto. Isso não é dedicação. Isso é estupidez biológica. Você está operando uma máquina de alta complexidade, o seu cérebro, com a bateria viciada e o sistema superaquecido. A privação de sono é, literalmente, uma forma de dano cerebral autoimposto. Quando você não dorme, você não é um herói, você é um bêbado funcional. Sua capacidade de decisão cai, seu controle emocional desaparece. Lembra do hábito de dominar impulsos? Impossível sem dormir. Sua testosterona despenca e seu cortisol vai para a estratosfera. Você está se matando lentamente e chamando isso de sucesso. O sono não é o oposto de fazer coisas. O sono é o pré-requisito para fazer coisas bem feitas. Encare o sono não como um desligamento passivo, mas como um processo ativo de desfragmentação de disco e limpeza neuroquímica. Durante o sono profundo, o seu cérebro ativa o sistema linfático.
que é basicamente a equipe de limpeza que varre as toxinas metabólicas acumuladas durante o dia, incluindo as placas de beta-amiloide associadas ao Alzheimer. Se você não dorme, o lixo fica lá. Seu cérebro vira um lixão tóxico. Como você espera ter clareza, estoicismo e foco operando no meio do lixo? Em 2026, a engenharia do sono deve ser a sua prioridade número 0. Antes de pensar em dieta, treino ou trabalho, arrume a sua cama, metaforicamente e literalmente. O estoico respeita a natureza, e o sono é a lei mais implacável da natureza humana. Tentar burlar essa lei é arrogância, e a natureza sempre cobra a arrogância com doença. Comece criando um ritual de desligamento. Você não pode esperar que seu cérebro saia de 100 km/h para 0 instantaneamente. Você precisa frear. 1 hora antes de dormir, decrete o blackout digital. Elas emitem luz azul que destrói a sua melatonina, o hormônio que diz ao corpo que é hora de apagar. Se você fica no celular até o último segundo, você está gritando "é meio-dia" para o seu cérebro às 11 da noite. Pare. Leia um livro de papel, talvez as Meditações de Marco Aurélio. Tome um chá, medite, revise o seu dia. Hábito 3. Prepare o terreno. O quarto deve ser um santuário, escuro como uma caverna, frio e silencioso. Invista nisso. Um colchão ruim é uma economia burra. Você passa 1/3 da sua vida ali. Trate esse espaço com reverência. A regularidade é rainha. O corpo ama rotina. Tente acordar e dormir no mesmo horário, mesmo nos finais de semana. Isso ajusta o seu relógio biológico, ciclo circadiano, e faz com que você acorde com energia, sem precisar de 5 sonecas no despertador. Acordar cansado não é normal. É um sintoma de que algo está errado na sua engenharia. E pare de usar o álcool para apagar. O álcool seda, ele não faz dormir. O sono alcoolizado é fragmentado e sem qualidade restauradora. Você apaga, mas não descansa. A cafeína também tem uma meia-vida longa. Aquele café das 5 da tarde ainda está rodando no seu sangue à meia-noite, impedindo o sono profundo. Corte o café depois do almoço. Parece radical? Experimente e veja sua produtividade dobrar. Dormir bem é um ato de disciplina estoica. É dizer não para o mundo, para o entretenimento, para a ansiedade, e dizer sim para a sua biologia. É ter a humildade de reconhecer que você é um animal que precisa de descanso para caçar amanhã com eficiência. O guerreiro cansado morre cedo. O imperador exausto toma decisões ruins que destroem impérios. Se você quer governar a sua vida, comece governando a sua noite. Quando você acorda renovado, o mundo tem outra cor. Os problemas parecem menores. A paciência é maior. A vida flui. É a vantagem competitiva definitiva em um mundo de zumbis insones. E agora que o sistema está limpo e descansado, precisamos falar sobre o combustível que você coloca dentro dele. Não adianta ter o motor de uma Ferrari se você o abastece com lixo. A sua alimentação é a matéria-prima dos seus pensamentos. 13. Combustível de alta octanagem. A sua alimentação. Pare de tratar o seu corpo como se fosse uma lata de lixo. É inacreditável como você é capaz de gastar horas escolhendo o melhor óleo para o motor do seu carro, pesquisando a melhor peça para o seu computador. Mas quando se trata da única máquina que você não pode trocar, o seu corpo, você joga qualquer porcaria para dentro sem pensar 2 vezes. Você come por ansiedade, come por tédio, come por conveniência e depois reclama que não tem energia, que o raciocínio está lento, que o humor está instável. A conexão é direta. Lixo entra, lixo sai. Se você ingere alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, corantes e gorduras inflamatórias, você está construindo células inflamadas. E um cérebro inflamado é um cérebro ansioso, depressivo e reativo.
Você não é o que você come no sentido poético, você é o que você come no sentido bioquímico literal. As moléculas daquele fast food barato se tornam as moléculas que compõem os seus neurotransmissores. Você está literalmente construindo a sua mente com material de segunda categoria. O estoicismo prega a temperança, o domínio sobre os apetites. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, dizia que quem não controla o que põe na boca não controla mais nada. Se você não consegue dizer não a um doce, como espera dizer não a uma tentação moral maior? A comida é o primeiro campo de batalha da disciplina. A alimentação consciente não é sobre dietas da moda ou passar fome para ficar bonito no espelho. É sobre performance e respeito próprio. É encarar a comida como combustível, não como entretenimento ou terapia. O prazer de comer é válido, mas ele deve ser um subproduto, não o objetivo principal. Quando você se senta para comer, esteja ali. Mastigue, sinta o sabor. A maioria de vocês engole a comida enquanto olha para o celular, sem nem registrar o que está acontecendo. Isso é desrespeito com o seu corpo e com o esforço que foi feito para aquela comida chegar até você. Em 2026, simplifique. Volte ao básico. Coma coisas que crescem na terra, que andam ou que nadam. Evite coisas que foram fabricadas em um laboratório e colocadas em uma caixa colorida com validade de 2 anos. Se a sua avó não reconhece o que é aquilo como comida, não coma. Beba água como se a sua vida dependesse disso, porque depende. A desidratação leve já derruba a sua capacidade cognitiva. Às vezes, você acha que está cansado ou com fome, mas está apenas seco. Hidrate-se e experimente o poder do jejum ocasional, não apenas como ferramenta de saúde, mas como exercício espiritual de estoicismo. Sentir a fome e não se desesperar ensina que você não vai morrer se pular uma refeição. Isso te liberta do medo da escassez. Quando você assume o controle da sua nutrição, você sente uma clareza mental que parece um superpoder. A névoa cerebral desaparece. A energia fica constante, sem os picos e vales causados pelo açúcar. Você se torna mais estável emocionalmente. E, curiosamente, o respeito por si mesmo aumenta. É difícil se sentir um fracassado quando você está cuidando de si mesmo com excelência. Você está sinalizando para o seu subconsciente: eu valho a pena, eu mereço o melhor combustível. Essa atitude transborda para todas as outras áreas da vida. Um corpo limpo e nutrido é a base física para uma mente estoica. Não negligencie a biologia em nome da filosofia. Elas andam juntas. O corpo é o templo da mente. Não deixe o templo virar uma ruína. E agora que temos o descanso e o combustível, precisamos colocar essa máquina em movimento. O corpo humano não foi desenhado para ficar sentado 8 horas por dia olhando para uma tela luminosa. Ele foi feito para a caça, para a luta, para o esforço. O sedentarismo é a ferrugem da alma. 14. A medicina do movimento. O seu corpo foi projetado pela evolução durante milhões de anos para ser uma máquina de caça, de luta e de sobrevivência em ambientes hostis. Ele foi forjado para correr atrás da presa, para fugir do predador, para escalar, para carregar peso, para se mover constantemente. E o que você faz com essa obra-prima da engenharia biológica? Você a estaciona em uma cadeira ergonômica por 8, 10, 12 horas por dia, sob luzes artificiais, atrofiando cada fibra muscular que seus ancestrais lutaram para desenvolver. O sedentarismo não é apenas um mau hábito, é um insulto à sua própria natureza. É a ferrugem da alma. Quando você não se move, o seu corpo entende que está morrendo ou que está hibernando e começa a desligar os sistemas. O metabolismo desacelera, a circulação fica pífia, o cérebro recebe menos oxigênio. A depressão e a ansiedade modernas estão intimamente ligadas à falta de movimento físico.
Você não está triste, você está apenas estagnado. A energia que deveria ser gasta na ação fica presa no seu corpo e se transforma em neurose mental. O exercício físico é a medicina mais potente que existe e é de graça. Se os benefícios do exercício pudessem ser encapsulados em uma pílula, seria o remédio mais vendido da história da humanidade. Mas como exige suor e não pode ser comprado na farmácia, você o ignora. Pare de ver o treino como uma obrigação estética. Foda-se o corpo de verão. Isso é vaidade, e a vaidade é frágil. Encare o exercício como um dever moral para com a sua mente. Sêneca dizia que é vergonhoso para um homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força de que o seu corpo é capaz. Sócrates alertava que um corpo fraco enfraquece a mente. Quando você treina, quando você coloca o seu corpo sob tensão voluntária, você está ensinando ao seu cérebro que você é capaz de suportar desconforto. Você está forjando resiliência. Aquele momento em que o pulmão queima, em que o músculo treme e você quer parar, mas continua mais um pouco, é ali que o espírito estoico nasce. Você sai do treino mais forte, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Os problemas do trabalho parecem menores depois de um levantamento de peso. A irritação com o trânsito diminui depois de uma corrida. Você descarregou a tensão. Você renovou a química cerebral com endorfinas, dopamina e serotonina naturais, não sintéticas. E não me venha com a desculpa do não tenho tempo. Você tem tempo para o que é prioridade. Se você tem tempo para rolar o feed do Instagram por 1 hora, você tem tempo para treinar. Não precisa ser 1 hora de academia. 20 minutos de alta intensidade na sala da sua casa já mudam a sua fisiologia. Caminhe. A caminhada é o exercício dos filósofos. Nietzsche dizia que só confiava em pensamentos que vinham enquanto caminhava. O ritmo dos passos organiza o ritmo dos pensamentos. Se você está travado em um problema, saia para andar. O movimento destrava a mente. Em 2026, faça um pacto de não passar mais nenhum dia inteiramente sedentário. O movimento é vida. A estagnação é morte. Um corpo forte é uma ferramenta útil para a virtude. Um corpo fraco e doente é um fardo que a mente precisa carregar. Cuide do veículo que transporta a sua consciência. Trate-o com rigor, mas com respeito. Desafie-o, e ele te recompensará com uma energia vital que fará você se sentir 10 anos mais jovem. Agora, olhe para o que construímos. Passamos pela mente, pelo tempo, pelas relações, pelo ambiente, pelas finanças e pelo corpo. Você tem em mãos o mapa completo da cidadela interior. Mas nada disso, absolutamente nada disso vai funcionar se você não tiver a chave mestra que fecha esse ciclo e impede que tudo desmorone na primeira tempestade. É o ato final de rebeldia contra o caos. Conclusão. A gratidão silenciosa e o desapego final. Tudo o que construímos até agora, a disciplina, o foco, a saúde, as finanças, tudo isso é a estrutura da sua fortaleza. Mas uma fortaleza sem um alicerce espiritual afunda na primeira tempestade. Esse alicerce é a gratidão. Mas não estou falando da gratidão de vitrine, aquela que as pessoas postam nas redes sociais com fotos bonitas e frases feitas para ganhar likes. Isso é vaidade disfarçada de virtude. Estou falando da gratidão silenciosa, bruta e real. Aquela que você sente quando está sozinho, no escuro, e percebe que apesar de todos os problemas, de todas as dores e de todas as perdas, você ainda está aqui. O seu coração ainda bate, o ar ainda entra nos seus pulmões, a sua mente ainda raciocina. Isso é um milagre estatístico e você o trata como se fosse banal. O estoico olha para a sua vida e, em vez de focar no que falta, ele se maravilha com o que existe. Ele entende que nada lhe é devido. Tudo é um empréstimo do universo. A sua saúde, a sua família, o seu dinheiro, tudo pode ser tomado amanhã.
E justamente por saber disso, ele valoriza ferozmente o hoje. Agradeça aos seus inimigos, pois eles te mantêm alerta. Agradeça aos obstáculos, pois eles te deixam forte. Agradeça ao silêncio, pois ele te traz a verdade. Quando você blinda a sua mente com gratidão, a inveja não consegue entrar, a amargura não cria raízes. Você se torna autossuficiente. E aqui chegamos ao último segredo, a chave que liberta o prisioneiro, o desapego do resultado. Você vai aplicar esses 14 hábitos com toda a sua força. Você vai dar o seu sangue, o seu suor e a sua alma para fazer de 2026 o melhor ano da sua vida. Mas depois de fazer tudo o que estava ao seu alcance, você vai soltar. Você vai aceitar qualquer resultado que o destino te entregar com a mesma serenidade. Se você vencer, ótimo. Se você perder, ótimo também, pois você cumpriu o seu dever. O arqueiro puxa a corda, mira e solta a flecha. No momento em que a flecha sai do arco, ela não pertence mais a ele. Se o vento a desviar, a culpa não é dele. O sofrimento nasce quando você quer controlar a flecha depois que ela já voou. Pare com isso, foque no processo, esqueça o prêmio. O prêmio é o próprio homem que você se torna enquanto percorre o caminho. 2026 é uma tela em branco e você tem o pincel na mão. A maioria vai pintar essa tela com medo, com reclamação e com mediocridade. Você tem a chance de pintar uma obra de arte baseada na razão, na coragem e na disciplina. A escolha é sua e de mais ninguém. Se você chegou até o final deste vídeo, você já provou que tem uma capacidade de atenção superior a 99% da população que desistiu nos primeiros minutos. Você faz parte da exceção. Você é a resistência. Então, eu quero que você assuma um compromisso público agora, não comigo, mas com a sua própria consciência. Desça até os comentários e escreva a frase que vai definir o seu ano. Em 2026, eu comando. Escreva em caixa alta, grite isso para o algoritmo e para o mundo. Em 2026, eu comando. E se você quer continuar recebendo esse tipo de munição para a sua mente, se inscreva no canal. Não estamos aqui para entretenimento, estamos aqui para treinamento. Bem-vindo à sua nova vida. Agora desligue essa tela e vá fazer o que precisa ser feito.